Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a interpretação dos sonhos de Freud. A gente já vinha estudando sobre os sonhos, vimos na aula passada a respeito dos sonhos na visão do filósofo René Descartes. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito dos sonhos, agora trazendo aí um pensamento do Freud, tá certo? Freud, ele não é filósofo, tá certo? Ele é um psicanalista que vai aí desenvolver estudos a respeito da nossa mente, da mente humana. E entre esses estudos, ele também elaborou aí o seu estudo a respeito dos sonhos. No século XIX, um médico chamado Freud pensou a respeito da função dos sonhos na vida dos seres humanos e publicou um livro muito importante para essa área de estudo, denominado A Interpretação dos Sonhos. Então, já no século XIX, Freud ele lança esse livro, A Interpretação dos Sonhos, com o intuito de mostrar e explicar um pouco o que são os sonhos, como eles ocorrem na nossa mente. Então, com base em seus estudos, Freud ele criou a psicanálise, que é um método de tratamento para doenças psíquicas que utiliza os relatos dos pacientes a fim de buscar a sua cura. Ou seja, o paciente conta suas experiências de vida e seus ensinamentos ao psicanalista, que é um profissional que está ali para escutar essas pessoas, para ouvir, para que elas falem a respeito dos seus sentimentos, daquilo que elas estão pensando naquele momento, e com isso o psicanalista ele vai tentar ajudar essas pessoas de alguma forma. Então Freud foi o criador desse método de tratamento para que hoje em dia nós utilizamos e que é tão usado por aí, tá certo? Só para vocês entenderem um pouco melhor sobre quem foi o Freud. Então, este, por sua vez, ele estabelece, ou seja, o psicanalista estabelece as relações entre os traumas que o paciente vivenciou e sua doença psíquica, ou seja, se o paciente teve algum trauma, algo que influenciou diretamente no seu comportamento, no seu pensamento, na sua mente. Então, é isso que o psicanalista vai tentar encontrar nessas pessoas que precisam de ajuda, tá certo? Então, Freud, nesses estudos a respeito da nossa mente, Freud, ele concluiu que a mente dos seres humanos está dividida entre o consciente, que ele chamou de ego, e o inconsciente, que ele denominou de id. Ou seja, para Freud, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles estão divididos em três partes. Existe o ego, que é a parte do consciente do indivíduo, com base na qual é possível reconhecer a própria identidade. Trata-se da porção da nossa mente, ou seja, da parte da nossa mente, que se manifesta socialmente e por meio da qual se estabelecem as relações com os outros e com o mundo, ou seja, a nossa realidade. Então, essa parte do ego é o nosso consciente, é aquilo que nós fazemos, as nossas ações, aquilo que nós pensamos, o nosso comportamento com outras pessoas. Então, essa parte da mente, ela fica responsável por todas essas ações que nós temos socialmente, ou seja, quando nós estamos convivendo com outras pessoas. Então, essa parte ela é responsável por controlar as nossas ações, fazer com que a gente haja de forma adequada. Então, tudo isso faz parte do ego, que é o nosso consciente, e é uma parte da nossa mente. A segunda parte
é o id, que é a parte inconsciente da nossa mente ou do psiquismo. O psiquismo, gente, é a mesma coisa que a nossa mente, tá certo? Em que estão presentes os instintos ou os impulsos. No inconsciente estão os sentimentos e os impulsos primitivos do ser humano, relacionados à manutenção da vida, como, por exemplo, a agressividade, o medo, a raiva, uma vez que a manifestação desses instintos é alvo de proibições sociais. Então, para que a gente entenda, existe a parte consciente, que é o ego, a parte que é responsável por nossas ações, por aquilo que nós fazemos no mundo, durante aqui a nossa realidade, convivendo com outras pessoas. E também existe o id, que é o nosso inconsciente, ou seja, é a parte do nosso cérebro, da nossa mente, que fica responsável por nossos instintos, nossos impulsos. Quando nós temos aquela vontade de brigar com alguém, algo que nos irrita e a gente fica agressivo, quando nós temos algum tipo de ação em que não é recomendada socialmente, todas essas proibições que nós temos durante a vida, ou seja, quando a nossa mãe, por exemplo, chega até nós e diz: você não pode ter tal comportamento em público. Então, todas essas proibições que as pessoas vão nos ensinando e vão nos colocando ao longo da vida, vai ficando tudo armazenado nessa partezinha do cérebro, da nossa mente, que é chamada de id, que é responsável aí pelo nosso inconsciente. Tudo que ocorre sem que a gente tenha noção ou consciência das coisas. E também, uma vez que a manifestação desses instintos, como, por exemplo, a agressividade, é alvo de proibições sociais. Então, a mente humana, a nossa mente, ela criou um método, ou seja, um mecanismo de defesa, então chamado de superego, que permite ao indivíduo controlar os seus impulsos. Então, essa é a terceira parte da nossa mente, o superego. Já vimos a parte do consciente, o ego, que é responsável por nossas ações sociais, aquilo que nós fazemos em público, as nossas condutas, os nossos comportamentos. Vai existir também o id, que é a parte inconsciente, a parte que fica ali trancado na nossa mente, tudo que não podemos fazer socialmente fica ali guardado, todas as nossas proibições, tudo aquilo que as pessoas nos ensinam que é errado, tudo isso fica ali guardado no id. E existe a terceira parte, que é o superego. O superego, por sua vez, ele representa a internalização das normas morais estabelecidas pela sociedade. Ou seja, todas essas regras. Normas morais é a mesma coisa que regras. Essas regras que a sociedade tem, que a gente precisa para que a gente consiga conviver harmoniosamente com outras pessoas. Então, o superego é a parte, essa terceira parte aí da nossa mente, que fica guardado todas essas regras, ou seja, tudo aquilo que é o correto, que a gente precisa seguir, algo mais certinho, vamos dizer assim. Então, nessa parte que vai ficar essas normas, ou seja, essas regras, e também é a parte que é responsável por reprimir os instintos básicos, evitando que eles se manifestem socialmente, ou seja, é como se fosse um controlador daquilo que nós não podemos fazer em público. Então, o superego vai ser aí a parte que vai fazer com que a gente não haja errado em público, que a gente não tenha uma atitude errada, que a gente siga as regras. Então, é essa parte aí que vai nos controlar. Então, no entanto, as pessoas, elas procuram sempre experimentar o prazer e evitar o desprazer.
de modo que muitas vezes esses instintos reprimidos, eles incomodam e acabam se manifestando de forma disfarçada por meio de nossos sonhos. Então, mesmo que essa parte do cérebro, que é o superego, consiga muitas vezes reprimir esses nossos instintos, esses nossos desejos, muitas vezes ele não consegue reprimir totalmente. E muitas vezes esses instintos, esses desejos, eles acabam aparecendo nos nossos sonhos. Então, os nossos sonhos aí vai ser um reflexo desses instintos ou de algo que ocorreu durante a realidade, como a gente vai ver. Então, espero que vocês estejam entendendo até agora, tá certo? Então, passando aqui, então, para Freud, os sonhos, no caso dos sonhos, são os desejos inconscientes que se manifestam modificados por elementos relacionados aos sonhos, que os camuflam por meio da transformação de seu conteúdo em outro. Ou seja, esses nossos desejos, eles aparecem nos nossos sonhos, mas de forma diferente. De alguma forma, eles modificam esses desejos e eles aparecem nos nossos sonhos de forma um pouco diferente, trazendo aí, misturando com outros acontecimentos, outros elementos, enfim. Continuando aqui, os camuflam por meio da transformação de seu conteúdo em outro, simbolicamente representado por elementos que permitem a sua manifestação. Por exemplo, se a pessoa sentiu fome durante o dia, ela pode sonhar que está devorando uma mesa gigantesca de alimentos. Se sentir frio durante a noite, ela pode sonhar que está imersa numa banheira com gelo ou que está num lugar com muita neve. Então, são acontecimentos, são coisas que ocorrem durante a nossa realidade, durante enquanto nós estamos acordados, que vai influenciar nos nossos sonhos, segundo Freud. Então, por exemplo, durante o dia nós tivemos uma vontade enorme de comer um doce, um chocolate. Então, à noite, provavelmente, essa vontade, esse desejo de comer esse chocolate vai estar ali, guardado no id, nessa partezinha aí do nosso cérebro que fica armazenado esses desejos, e à noite ele vai aparecer aí, ele vai driblar o controle do superego, que é essa outra parte do cérebro responsável por controlar esses desejos, ele vai driblar o superego e vai aparecer nos nossos sonhos de alguma forma. Pode aparecer nós comendo um chocolate, nós comendo alguém dando um chocolate para a gente. Por exemplo, a gente quer muito ir à praia, quando a gente deseja muito ir à praia e a gente não consegue, à noite a gente sonha que está na areia da praia. Enfim, eu acho que vocês, de alguma forma, já devem ter sonhado algo que vocês desejaram durante o dia e que vocês não podiam ter naquele momento. Então, é mais ou menos isso que Freud está tentando nos dizer, que os sonhos, eles são essas manifestações desses desejos que muitas vezes a gente não consegue realizar. E isso não quer dizer que é apenas em algo de comida, alguma viagem, às vezes pode ser algum tipo de um desejo impróprio. Por exemplo, quando a gente quer bater em alguém, às vezes a gente fica muito agressivo, ou uma pessoa que nos fez muito mal e infelizmente a gente não pode, né, revidar para essa pessoa, que isso é errado. Então a gente sonha às vezes acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Enfim, são todos esses desejos que estão ali no nosso inconsciente que vai aparecer de alguma forma nos nossos sonhos, tá certo? Então, esses exemplos, eles mostram a relação com aspectos fisiológicos de manutenção da vida. Por exemplo, quando a gente sonha que está comendo, é porque a gente sentiu fome. Então, fome
A alimentação, na verdade, é algo que a gente precisa para manutenção da nossa vida. Então, muitas vezes, esses elementos que aparecem nos nossos sonhos estão relacionados a essas necessidades que nós temos para nos mantermos bem, seguros, vivos. Então, no entanto, os sonhos, eles costumam expressar também os desejos mais subjetivos, como eu falei para vocês, como o de manifestar algum tipo de agressividade, o medo. Quantas vezes a gente não já sonhou sentindo medo de algo? Então, tudo isso também pode, de alguma forma, aí, aparecer nos nossos sonhos. Ou quando a gente está com raiva de algo, de alguém, que, em geral, são esses impulsos que a sociedade condena, que a sociedade não quer que todos nós tenhamos. Então, esses impulsos que, de alguma forma, o superego está tentando controlar e que muitas vezes ele não consegue e acaba aparecendo nos nossos sonhos, tá certo? No nosso livro, então, traz aí a imagem, uma representação do Freud, que ele, ao ser perguntado, né, por que sonhamos, ele responde: um sonho é a realização simbólica de um desejo. Então, se a gente fosse resumir o pensamento de Freud a respeito dos sonhos, o que são os sonhos? Para ele, os sonhos é a realização simbólica, ou seja, algo que está ali apenas na nossa mente, não é algo, uma realização concreta que está ocorrendo na nossa realidade, é uma realização simbólica de um desejo. E muitas vezes esses desejos não são uns desejos, vamos dizer assim, legais, bons. São desejos que devem ser reprimidos, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito dos sonhos no pensamento de Freud. Aqui no nosso livro, a gente pode continuar aqui um pouquinho a respeito desse pensamento. Segundo Freud, aquilo que sonhamos durante o sono, ele representa os desejos que tivemos durante o dia ou nos dias anteriores. Então, no entanto, em vez de sonhar de forma direta com aquilo que desejamos, o nosso superego, essa partezinha que eu expliquei para vocês, que controla esses desejos, transforma esse conteúdo por meio de elementos simbólicos, assim como escondem-se da consciência os desejos considerados proibidos. E dessa forma eles conseguem aparecer nos nossos sonhos, tá certo? Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor, imagine que uma pessoa brigou com alguém de quem gosta muito e sentiu vontade de agredi-lo de algum modo. Claro que isso é errado, a gente não vai fazer isso. Não pode fazer isso, na verdade, né, gente? Mas, no entanto, né, ela sabe que esse tipo de comportamento é proibido socialmente. Então, durante o sono, ela pode sonhar que virou um leão feroz e atacou o indivíduo com quem havia se chateado. Então, esse é um exemplo que Freud vai trazer aqui para que a gente entenda aí esses desejos impróprios. E também essa mudança aí que a nossa cabeça, a nossa mente faz, modificando algo que ocorreu ali durante a realidade, que foi a briga que essa pessoa teve, e ele no sonho ele não aparece, não vai ser uma reprodução daquilo que aconteceu, mas ele vai aparecer aí como um leão, como um leão que é feroz, enfim. Então ele vai haver aí essa mudança para que a gente sonhe com isso, para que drible aí o controle do superego e a gente consiga sonhar com isso, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos discutir um pouco mais sobre Freud com a nossa atividade, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem que na próxima aula nós vamos tirar essas dúvidas, tá certo?
Espero que vocês estejam todos bem e até a próxima aula. Até mais!